crescimento capilar. Quem não quer, né? Quem não quer que seu cabelo cresça muito, quem não quer acelerar o crescimento do seu cabelo. Mas bem, hoje eu trouxe um vídeo diferente do que eu tenho feito, que eu chamei de aula sobre crescimento capilar. Porque é mesmo uma aula, porque tudo que eu vou dizer aqui tem base científica, já foi estudado, a ciência capilar comprova tudo que eu vou dizer aqui. E vou deixar então na descrição os artigos científicos onde eu me baseei para transmitir todas essas informações. Eu me chamo Josiana da Silva, sou terapeuta capilar, cuido de saúde do cabelo e hoje vamos falar a verdade por trás do crescimento capilar. Ciclo de crescimento capilar. Okay? E falando sobre o ciclo de crescimento capilar, eu separei aqui 3 pontos extremamente importantes. Primeiro, velocidade. Segundo, tempo. E como terceiro, fatores externos. Já nos siga, subscreva no nosso canal, deixa o seu like e nos ajude a crescer. O primeiro deles, velocidade de crescimento. O que é isso? É o que nós normalmente falamos que o nosso cabelo cresce em média de 1 centímetro a 1,5 centímetros por mês. Mas para a população africana, principalmente para quem nasce no sul da África, estamos a falar África do Sul, Angola, Moçambique, República Democrática do Congo, Namíbia, os países mais ao sul não têm esse ciclo de crescimento, ou seja, não tem essa velocidade de crescimento, mas tem uma velocidade de, em média, tem uma velocidade de 0,9 centímetros por mês. Infelizmente, as pessoas que nascem no sul da África têm o menor crescimento capilar, ou a menor velocidade capilar do mundo. E quem ocupa o ranking da maior velocidade, com 1,3 centímetros por mês, são os asiáticos. O que isso significa? Significa que a maior população do sul da África vai ter um crescimento de 0,9. Assim, pessoas que vão ter um crescimento de 1 centímetro, vão ter pessoas que vão ter um crescimento de 1,2, vai ter pessoas que vão ter crescimento de 1,3, vai ter pessoas que vão ter um crescimento de 1,4, vai ter pessoas que vão ter crescimento de 1,5. E casos muito raros, muito raros, vão ter um crescimento maior do que 1,5. Mas a maior população vai ter um crescimento de 0,9. Para ilustrar, se estamos a falar de uma população de 100 pessoas, 60 pessoas vai ter um crescimento de 0,9. 10 pessoas vão ter um crescimento abaixo disso. Outras 30 vão ter um crescimento acima disso. A mesma coisa acontece com os asiáticos. Significa que a maior parte da população vai ter um crescimento de 1,3. Uma parte vai ter um crescimento menor que 1,3. E a outra parte vão ter um crescimento maior que 1,3. Mas todos dentro dessa faixa de 1 a 1,5 centímetros. Isso é o que nós chamamos de velocidade de crescimento. O segundo ponto que é importante, tempo de crescimento. Tudo no nosso organismo para de crescer, tudo. Olhos, boca, nariz, coração, rim, pâncreas, tudo. Sobrancelha, pestana, pelos no geral. E o nosso cabelo não foge essa regra. O cabelo tem um tempo de crescimento e de morte. Mas eu vou explicar o que isso significa. O cabelo tem 3 fases. Primeira, anágena. Segunda, catágena. E terceira, telógena. O que é que isso significa? Anágena é fase de nascimento e crescimento. E esse período varia de 2 a 6 anos. A fase catágena, a fase de repouso, ou seja, a fase que o cabelo para de crescer.
ele para de crescer e começa a se desprender da raiz que está dentro do nosso couro cabeludo. Dentro, não exatamente esse cabelo que nós vemos por aqui. Que é em média de 2 a 4 semanas. E a fase telógena é considerada a fase da morte. O cabelo se desprende da raiz e o que nós normalmente falamos de uma queda normal de 50 a 100 fios. É porque o nosso cabelo está aqui, nessa fase telógena. Mas nem a fase telógena, nem a fase catágena é importante para o nosso estudo agora. Para o nosso estudo agora é importante somente a fase anágena, que é a fase de nascimento e crescimento, que varia de 2 a 6 anos. Alguns estudos também dizem que o crescimento pode ir até 9 anos. Mas ainda não há muita... como é que eu vou dizer? Muitos estudos, né? A maior parte dos estudos dizem de 2 a 6 anos. 2, 6, 7 anos. Mas em média são 6 anos. Ou seja, uma pessoa pode ter um ciclo de crescimento de 2 anos. Depois o cabelo vai parar de crescer, vai entrar para a fase catágena. Quando eu falo de cabelo, não falo do cabelo no geral, mas por cada fio de cabelo, porque o nosso cabelo é dividido em folículos, assim como os pelos do nosso corpo. Assim como os pelos, nós vemos uns buraquinhos que nós chamamos de poros, né? No nosso couro cabeludo também nós temos pequenos poros. Eu vou deixar aqui algumas imagens para você ver. E por cada poros tem uma idade, assim eu posso dizer. E esses fios que acabam saindo diariamente porque entraram na fase da morte. Então, ou seja, nessa fase anágena, né, que é o tempo de 2 a 6 anos, as pessoas que têm um ciclo de crescimento muito curto podem ter um ciclo de crescimento apenas de 2 anos. Ou seja, podem fazer 1001 coisas, o cabelo nunca vai sair desse ciclo de crescimento, ou desse tempo de crescimento. Isso é ditado geneticamente, é ditado a partir do momento que nós estamos no ventre da nossa mãe. É possível alterar isso, é possível aumentar esse tempo? Infelizmente não. Não tem nada que a gente possa fazer para alterar esse ciclo de crescimento. Como eu disse, de 2 a 6 anos. Há pessoas que vão ter um ciclo de crescimento de 2, há pessoas que vão ter um ciclo de crescimento de 3, há pessoas que vão ter um ciclo de crescimento de 4, há pessoas que vão ter um ciclo de crescimento de 5, 6... E os raros casos, 7, 8, as cabeludas, aquelas mulheres que têm cabelo depois do rabo, quase ao chão. Essas é que tem as abençoadas. Essas podem ter um ciclo de crescimento mais longo, ok? Isso é ditado geneticamente. Há algumas coisas que podem fazer tu diminuir esse ciclo de crescimento. Aumentar é raro, para não dizer impossível. Diminuir, sim, se tiver algum problema de saúde, alimentação. Mas quanto à alimentação, estamos a falar de desnutrição mesmo, casos raros, ou casos graves mesmo de desnutrição, doenças muito graves, operações graves. É que quem faz quimioterapia, por exemplo, o cabelo cai. Por quê? Porque se mexeu com o ciclo de crescimento do cabelo. Ao invés do cabelo ter o ciclo normal, esse ciclo reduz, esse ciclo baixa. Então, esses casos podem sim fazer com que o seu cabelo diminua o crescimento ou pare mesmo de crescer. Então, esse é o segundo ponto, né? Tivemos numa competição. O meu carro vai a 20 km por hora e o carro da Joana vai a 100 km por hora. Eu tenho um tempo de 10 minutos para chegar à meta e a Joana tem um tempo de 30 minutos, por exemplo. Quem vai chegar primeiro? Quem chega mais rápido? Imaginemos que tu tens um ciclo de crescimento, uma velocidade de crescimento de 0,9 centímetros por mês. E um tempo de velocidade de 3 anos, por exemplo.
3 anos. Ok? E a Joana tem um ciclo de crescimento de uma velocidade de crescimento de 1,2 centímetros e um tempo de velocidade de 6 anos, por exemplo. Aqui, né? A Joana não faz absolutamente nada, ela lava simplesmente com sabão e água. Aqui usa todas as receitas da internet. Nesses dois casos, quem vai ter o cabelo mais comprido? Aqui tem um ciclo de crescimento curto, um tempo também curto, mas utiliza todas as receitas da internet. Ou aqui tem um ciclo de crescimento muito alto, uma velocidade muito alta, mas só lava com sabão e água. Quem vocês acham que vai ter o crescimento mais comprido ou vai ter o cabelo mais comprido? Pois é, o segundo ponto. Por isso é que existem aqueles casos que nós vemos que há mulheres que não fazem absolutamente nada e têm um cabelo extremamente comprido. Uma coisa do nosso próprio organismo, é uma coisa que acontece internamente e nós não temos muita influência. Infelizmente, esses dois pontos, quanto à velocidade, quanto ao tempo de crescimento, não depende de nós. Não mesmo. Só isso não é suficiente. Isso é uma parte do crescimento. Aí é que nós entramos no terceiro ponto. E já o terceiro ponto, que são os fatores externos, depende. E se você está gostando desse conteúdo, por favor, subscreva no nosso canal, deixa o seu like e nos ajude a crescer. Então, vamos para o terceiro ponto, fatores externos. E aqui nos fatores externos é aqui onde nós temos domínio. É aqui onde nós podemos sim fazer alguma coisa em prol do nosso crescimento. Que são os produtos, retenção capilar, penteados protetores. Coloquei aqui 2 pontos que acabam influenciando muito para não termos o cabelo comprido. Esses 2 últimos pontos, que é a quebra capilar e a química. Quanto à quebra capilar, o cabelo crespo é o cabelo mais sensível que existe, é o cabelo que quebra com muita facilidade, é o cabelo que tem poucas unidades cuticulares, tem pouca proteção, faz muitos nós. É um cabelo que dificulta nós vermos crescimento do cabelo. Dificulta mesmo muito. E por ser muito sensível, as químicas acabam sendo muito agressivas para o nosso tipo de cabelo. É que nós vemos crespas que alisaram o cabelo quebrou, o cabelo ficou muito fino, o cabelo ficou ralo. Porque é um cabelo naturalmente sensível. É um cabelo mimoso. Vamos assim dizer, cabelo crespo é um cabelo que gosta de mimo. E se você não lhe mima, ele quebra muito. Então, tu podes ter um crescimento capilar muito comprido, podes ter uma taxa de velocidade muito comprida, mas se teu cabelo continua quebrando, mas se tu abusares de química, vai ser muito difícil tu ver esse crescimento. Imaginemos que o teu cabelo cresça, um exemplo, 1 centímetro por mês, por exemplo, mas ele quebra 2 centímetros no mês. Vai ser possível vermos algum crescimento? Não. É aqui onde entra a retenção capilar. Retenção capilar é nada mais, nada menos do que manter o cabelo que cresceu. Reter esse crescimento, reter o cabelo. Se ele crescer 1 centímetro, eu vou me esforçar para manter esse 1 centímetro. Nós chamamos de retenção capilar. Como é que a gente trabalha na retenção capilar? Com penteados protetores. É aqui onde entra a trança. Por isso é que muita gente, quando diz que tranças faz o cabelo crescer, diz que trança acelera o crescimento, mas não, as tranças trabalham na retenção capilar, ou seja, o cabelo que cresceu naturalmente, ele se mantém no teu cabelo, sem falar que depois de nós tiramos as tranças, não vemos muito fator encolhimento, por isso é que fica essa ideia de que trança faz o cabelo crescer, mas não, as tranças trabalham na retenção capilar, ok?
Vamos? Subscreva no canal. Já subscreveu? Tá gostando? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não entendeu, se eu tiver a explicar muito rápido, deixem aqui nos comentários, porque assim, pelo menos nos próximos conteúdos, eu vou me esforçar para melhorar, ok? O primeiro ponto, produtos adequados. E produtos adequados não é produto para crescimento, até porque não existe exatamente produtos para crescimento. Se tiver algum problema, alguma coisa que esteja influenciando diretamente no crescimento do teu cabelo, mas é um fator mais interno do que exatamente externo, por tudo que nós já aprendemos anteriormente. Então, os produtos adequados são aqueles produtos que são específicos para a necessidade do seu cabelo. Se o cabelo está seco, se está quebradiço, se está desidratado, se é um cabelo com química. Então, os produtos adequados vão ser aqueles que o seu cabelo precisa. Tá? É a mesma coisa que pele. Se eu tiver uma pele seca, eu tenho que utilizar produtos para pele seca. Se eu tiver uma pele oleosa, eu vou utilizar produtos para pele oleosa. Se eu tiver uma pele acneica, eu vou utilizar produtos para pele acneica. A mesma coisa com o cabelo. Se for produtos que não cuidam da necessidade do seu cabelo, esses produtos não vão fazer absolutamente nada. Então, só a genética, só a velocidade, só o tempo não é suficiente. É importante nós trabalharmos em todos esses pontos, que é ali onde nós temos poder. Nós só temos poder aqui no terceiro ponto, os fatores externos, as coisas que acontecem aqui fora, os cuidados. Isso é para quê? Para proteger o cabelo que já cresceu. Há muita gente que tem um ciclo de crescimento muito bom, que tem sim capacidade de ter cabelos compridos, mas abusam de química, não utilizam produtos específicos para o seu cabelo, penteiam o cabelo seco. Então isso acaba atrapalhando, de certa forma, o crescimento do seu cabelo. Então vamos lá recordar os 3 pontos que acabam influenciando no crescimento do cabelo. Primeiro, velocidade. Segundo, tempo. Terceiro, cuidados. Vamos colocar aqui cuidados. Esses 2 pontos não dependem de nós, depende de genética. E já aqui depende do que nós fazemos. Então, é a aula de hoje. É a aula de hoje. Nós falamos sobre isso, sobre o crescimento, porque eu atendo muita gente em consultório que tem muita dificuldade, que já fez muita coisa, que não entende, porque há muita gente que não entende como é que funciona o crescimento, como é que o nosso organismo funciona, como é que acontece exatamente. E é basicamente assim que acontece o crescimento do nosso cabelo. Então eu me chamo Josiana da Silva, terapeuta capilar, produzindo agora muito conteúdo sobre saúde capilar. E se gostou desse vídeo, por favor, subscreva no nosso canal, nos ajude a crescer. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo, porque assim eu vou poder saber se vocês estão a gostar. Então, até o próximo vídeo.